A Bíblia está julgando o mundo atualmente. Deus está julgando o mundo por meio de sua palavra, a Bíblia. Isaías capítulo 11, versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E é a Bíblia que declara que a porta do céu está fechada e que Deus completou seu programa de salvação. Tudo isso vem da Bíblia. Apocalipse 19, versículos 13 e 15. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Os santos executam o juízo escrito. Os santos, definidos pela Bíblia como os eleitos de Deus, cumprem seu papel no programa de julgamento de Deus executando o juízo escrito. Salmo 149, versículos 5 a 9. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E espada de 2 fios. Nas suas mãos, para tomarem vingança das nações. E darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias. E os seus nobres, com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta honra. Telão. Todos os santos. Louvai ao Senhor. Isto é, simplesmente compartilhamos as verdades que o Senhor nos revela em sua palavra, a Bíblia. É a Bíblia que julga. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? A própria palavra de Deus está julgando. É por isso que algumas pessoas se sentem julgadas pelas coisas que o povo de Deus está declarando neste momento. Elas pensam erroneamente que é o Filho eleito de Deus quem as está julgando. Quando, na verdade, não somos nós. Não estamos apontando o dedo do julgamento para ninguém. No entanto, elas estão de fato sendo julgadas. Julgadas pela própria palavra de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5b. Entesouras ira para ti. No dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O julgamento de Deus está sendo manifestado através da Bíblia. Desde 21 de maio de 2011, Jesus foi revelado como o juiz de toda a terra. Lucas capítulo 17, versículos 29 e 30. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A palavra grega encontrada acima é a mesma usada neste versículo. Segunda aos Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como o homem do pecado foi revelado? Vimo-lo com nossos olhos físicos? Não. O homem do pecado foi revelado através da leitura e compreensão da Bíblia. É exatamente assim que Cristo foi revelado neste dia do julgamento. Não por meio de visão física de qualquer tipo, mas somente por meio da palavra escrita de Deus, a Bíblia. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. A grande tribulação terminou em 21 de maio de 2011. Imediatamente após Cristo vir como o juiz do mundo. Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vamos lá, eu não vi Jesus vindo nas nuvens depois de 21 de maio. Sejamos honestos. Ele não veio. Não. Ele não veio da maneira que esperávamos. É verdade. Mas o fato é que ele realmente veio nas nuvens do céu. Lembre-se de que esta é a Bíblia. E a Bíblia é escrita em parábolas. Portanto, temos que nos perguntar: o que as nuvens representam na Bíblia? A resposta não é nada surpreendente. Números, capítulo 9, versículos 17 a 20. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e, no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o dito do Senhor assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então,
os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, segundo o dito do Senhor, partiam. Nuvem, mandamento. Nuvem, mandamento. Já entendeu? Todos podemos ser lentos quando se trata de captar imagens espirituais. As nuvens representam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são encontrados na Bíblia? A Bíblia está repleta de mandamentos de Deus. Portanto, as nuvens representam a palavra escrita de Deus, a Bíblia. Imediatamente após a tribulação, 21 de maio de 2011, Cristo veio como juiz da terra por meio das nuvens, a palavra escrita de Deus, a Bíblia. A palavra julgará no último dia. Caso alguém duvide que a palavra de Deus, a Bíblia, esteja presente e ativamente julgando o mundo, considere este versículo. João 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra que Jesus falou, que é toda a Bíblia, essa o julgará no último dia.